A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. Hoje vamos falar no capítulo Daniel 7, né? Estamos trabalhando nesse livro. Tem muito a ensinar a mim e a você. Tem coisas fortes para nos orientar, para aumentar a nossa fé, para a gente entender que Deus está no comando de tudo e de todos. O tema hoje é situações confusas, tem propósito. Você pode estar passando uma situação confusa que você não está entendendo, vai, mas não vai, dá certo, mas não dá. Aí você diz, mas não foi a porta, foi Deus que abriu. Esse emprego, essa promoção foi Deus. Eu estava tão bem, eu vou trabalhar, eu tenho uma obra a ser feita e de repente essa enfermidade. Está confuso, né? Mas tem um propósito. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos falar aqui em Daniel 7, a partir do verso 1 até o 8. Certa noite, durante o primeiro ano do rei Belsazar, como rei da Babilônia, Daniel se deitou na sua cama e sonhou, e no sonho teve visões. Quando acordou, ele escreveu aquilo que tinha sonhado. Veja que quando ele acordou, ele escreveu. Por que ele escreveu? Vamos entender. Aqui está o que ele escreveu. No sonho que tive naquela noite, eu vi um vento soprando, todas as direções e agitado as águas do mar, imenso. Veja que ele viu um vento, né, soprando, o mar estava com as águas agitadas, estava muito imenso. Mas era um trabalhar de Deus. Deus ia se revelar a ele depois. Então esse vento que está acontecendo, que está vindo em sua direção, está soprando, só ore, feche a boca e adore, porque tem um propósito aí. De repente, saíram do mar 4 monstros enormes, diferentes uns dos outros. Quer dizer, foi de repente. As coisas acontecem na nossa vida quando a gente menos espera, né? Saiu 4 monstros. Dificuldades, uma atrás da outra, né? Um dos outros, veja. As dificuldades, quando vêm, elas não vêm hoje uma, daqui um ano, 2, não. Elas vêm muitas. E muitas vezes é no momento que você está tão bem. No momento em que Deus, você tem convicção que Deus abriu aquela porta. Mas esses ventos, esses monstros, vai ser experiência. Tem um propósito aí, tenha calma. O primeiro parecia um leão, mas tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, suas asas foram farrancadas, e ele foi posto de pé, para que andasse como homem, e foi dada a ele uma mente humana. Veja que esse leão, né, tinha uma mente estranha, difícil, mas foi dado a ele o quê? Deu coordenadas para ele andar como um homem. Porque Deus é homem. Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é tudo que Ele quer. E no meio dessa dificuldade, desse tumulto, tem um homem de branco cuidando de você. Mas, Beto, está tudo tão confuso. Tenha calma. Deus complica para depois de explicar. O segundo monstro era parecido com um urso. Ele se levantou nas patas de trás e segurava 3 costelas na boca. E uma voz lhe dizia, vá e coma a carne. O urso é perigoso, né? O urso, se pegar um humano, só Deus. Mas o urso também representa dificuldade. O urso representa o impossível. O urso faz com que você se assuste. Mas por trás desse urso que você está vivenciando, está a mão de Deus te sustentando, te dando força para você passar no meio dessas adversidades e depois ter um testemunho lindo para contar. Tenha calma. Não murmure, não faça tantas perguntas, se não é o momento de Deus explicar. Não é verdade? Depois veio o terceiro monstro. Este era parecido com um leopardo. Ele tinha 4 cabeças nas costas e tinha 4 asas, como asas de ave, e 7 animais foi dada a autoridade para reinar. Veja que ele disse que era 4 monstros,
mas cada um vem aparecendo um após outro. Você está numa dificuldade, daqui a pouco vem outra, daqui a pouco vem outra, mas você não vai morrer nelas. Você vai ter experiência, você vai aprender e tem o ensinamento do Senhor com tudo isso. Porque às vezes, para uma porta ser aberta, para ter uma grande vitória, é necessário ter as dificuldades, para depois saber dar valor a ela. Porque depois da luta vem, a vitória vem. Mas a vitória tem que vir com dificuldade, para eu e você valorizar, para ficarmos espertos, para saber dizer sim, saber dizer não, para saber com quem andamos. Então esses monstros têm uma finalidade, têm uma orientação na sua direção para lhe orientar, para você ficar mais forte. O quarto monstro que vi naquela visão era terrível, espantoso e muito forte. Às vezes, o monstro é uma dificuldade extremamente terrível e forte. Mas você lembra que Deus é Deus do impossível? Lucas 1,37, não é impossível para Deus. Tinha enormes dentes de ferro e com eles despedaçava e devoravam as suas vítimas. O que sobrava, ele esmagava. Com as patas, este monstro era diferente dos outros 3 e tinha 10 chifres. Veja que 3, depois o quarto já era diferente, já era terrível. Não paralise. Não pare por conta de grandes dificuldades, de gigantes que estão na frente. Porque aqueles irmãos de Davi, todos passaram. Mas quem foi ungido rei? Davi. Davi estava lá? Estava não. Mas Jessé disse que tinha um último, quando apresentou os melhores. Aí o que foi que Samuel disse? Não sentaremos na mesa até ele não chegar. Esses monstros é para você perseverar. Não é para você ter medo deles e parar. Não. Deus escolhe o mais fraco e capacita. Deus traz à existência o que não existe. Ele sabe como trabalhar. Eu estava olhando o chifre com atenção. Notei outro chifre, o menor que nasceu entre os outros. 3 chifres foram arrancados para dar lugar a esse chifre menor, que tinha olhos como de gente e uma boca que falava com muito orgulho. Veja que realmente, licença aqui. Veja que realmente era algo assustador. Era algo que, de certa forma, ele não entendia aquela dificuldade, ele não entendia aquele sonho. Ele só via coisas grandes, monstros, um atrás do outro. Depois uma dificuldade, a outra aumentava. Tudo isso tem uma finalidade do Senhor. Lembre-se que situações confusas têm um propósito. Deus confunde para depois desconfundir. Isso aí você vai sair mais forte, com a visão de águia. Aí você vai ficar mais atento e atento para que as pessoas não te enganem. Então, Deus, quando quer abençoar alguém, primeiro ele tem que preparar. Primeiro ele tem que fazer a pessoa ser firme, perseverar, ser um guerreiro, um soldado de Cristo. E se ele der uma coisa onde eu e você não está preparado, nós vamos perder na esquina. Então, tem que lutar primeiro. Tem que guerrear para as bênçãos chegar. Aqui em Mateus 7, veja o que diz o 7 e o 8. O 7. Peça e vocês receberão. Procure e vocês acharão. Bata e a porta será aberta para você. Então, no meio de toda essa confusão, no meio desses monstros, peça, procure e bata. Não recue. Porque a Bíblia diz o quê? Diga os covardes que voltem. Aí o 8. Porque todo aquele que pede recebe, e aquele que procura acha, e a porta será aberta para quem bate. A porta será aberta para quem bate. Quem bate no meio da situação confusa, ela bate orando, ela bate clamando, ela bate de pé, ela bate perseverando, ela não recua, ela não para. Porque Abraão, pensa comigo, naquela hora que ele ia sacrificar o filho, mas ele foi, e ele disse uma palavra-chave: Deus proverá. No meio desses monstros, dessas dificuldades, Deus está provendo.
o melhor para você. E grande foi a vitória de Abraão, seu filho. Ele não fez nenhum mal. Ele ofereceu um cordeiro que estava ao lado. Então, no meio de todo esse monstro, tem um cordeiro da vitória. Tenha calma, adore e persevere. Porque daqui a pouco, tudo vai ficar muito bem claro para a glória de Deus. A paz do Senhor.